Bom, a arquitetura é sempre vista pelas pessoas como uma profissão muito bonita, né? Mas, de fato, ela é um instrumento de restrição de liberdades. Se a gente imaginar ao longo da história, a gente tem inúmeros exemplos de edifícios que foram feitos para restringir as liberdades das pessoas, como as prisões, os claustros, a própria organização das escolas, que repete uma lógica panóptica. Você tem um controle visual de todo o espaço à medida em que a vida toma lugar ali. E parece interessante pensar que a arquitetura pode inverter essa lógica, né? Tem um autor muito interessante, que é o Henri Lefebvre, no único livro que ele escreveu dedicado à arquitetura, que foi uma publicação póstuma, que ele fala que a essência da arquitetura é uma essência coercitiva. E, portanto, quando a gente constrói uma parede, a gente está impedindo que alguém passe a um outro lugar e está demarcando um território que, em princípio, pode ser privado. Ou seja, se a gente deixar a arquitetura agir no seu piloto automático, a gente vai restringir as liberdades das pessoas. De modo que parece interessante imaginar que o trabalho dos arquitetos e das arquitetas possa ser, ou deveria ser, justamente derrubar os muros. Né? Pensar que a gente precisa mobilizar uma certa inteligência de agenciamento do espaço da cidade e das arquiteturas para promover transformações que ampliem as margens de liberdade. Eu acho que aí esse é um ponto crucial que define, ou que talvez nos permita pensar uma redefinição da arquitetura com vistas a uma reversão dessa sua natureza coercitiva. Bom, um dos aspectos que diz respeito a essa definição da arquitetura como instrumento de coerção passa por uma hiperdeterminação funcional dos espaços. Então, você imagina, a gente vai a um edifício de apartamentos cujos espaços são todos extremamente determinados. Sala, cozinha, dormitório, banheiro. E tem muito pouca margem de interpretação e de liberdade para quem vai morar naqueles espaços, cada vez menos margem, porque cada vez são menores os apartamentos. E aí vem a máxima da forma segue a função, né? Que é uma falácia, na medida em que é fácil desmontar essa ideia, né? Na medida em que os edifícios duram mais que as pessoas. Então, se a gente pensar que uma casa feita à imagem e semelhança do seu proprietário resolveu bem a vida desse proprietário durante 30 anos, depois ele morre e aquela casa vai ser habitada por outras pessoas, ou talvez vai virar um escritório, ou talvez vai virar um restaurante, é fácil entender que a forma não segue a função, né? Na medida em que várias atividades humanas podem acontecer numa mesma estrutura de suporte. E nesse sentido, talvez seja legal pensar, portanto, o que a gente projeta, né? Porque a gente tem uma lógica, pelo menos na minha educação como arquiteto foi muito assim, e a gente ainda vê isso hoje no mundo, que é uma lógica funcionalista. Primeiro, você procura saber quais são os problemas funcionais que um determinado projeto precisa responder. E aí depois vai tentar agenciar esses usos de certa maneira, e aí só depois vai imaginar como aquilo é construído. Se a gente imaginar que essa funcionalidade ela é uma circunstância da vida do edifício, e esse mesmo edifício pode abrigar várias funcionalidades diferentes, inclusive imprevistas, jamais imaginadas pelos arquitetos que conceberam o edifício, a gente talvez precisa se indagar sobre o que a gente tem que projetar, né? Portanto, talvez o projeto tenha que incidir sobre a base material que define o lugar da vida, e não sobre uma suposta organização dessa vida. Essa organização da vida, quanto mais aberta for, melhor é. Mais duram os edifícios, porque os edifícios muito determinados eles ficam obsoletos rapidamente. E aí a gente chega num outro ponto de discussão, que é como tudo isso conversa com uma questão contemporânea e uma emergência, que é o impacto ambiental da construção intensiva da nossa área, né, da arquitetura, das engenharias, da produção da cidade no meio ambiente. Se a gente pensar que os edifícios podem durar mais e não ter que ser demolidos e refeitos, a gente vai estar dando uma contribuição à redução
desses impactos na cadeia produtiva da arquitetura e da produção das cidades. De modo que a ideia da forma seguir a função é uma falácia, né? Talvez a gente pudesse falar o contrário, a função que persegue a forma, no sentido de que as coisas já estão dadas, né? E cada vez mais, assim, se a gente pensar as novas gerações de arquitetos, vão construir menos edifícios novos e vão intervir mais em edifícios existentes. A gente passa por um momento de inversão demográfica, mais 15 anos a população brasileira vai diminuir numericamente, já tem cidades que estão apresentando redução populacional absoluta, a gente já não tem o crescimento, portanto, populacional, a gente não tem o crescimento econômico, a gente não tem a migração campo-cidade, que era o que caracterizava aquela explosão das cidades nos anos 50, 60, 70, que pressionava a construção civil para produzir muito, em grande quantidade, né? A gente deu sorte que isso foi feito num período em que a arquitetura moderna prevalecia, a gente herdou, nos centros das nossas cidades, um estoque imobiliário gigantesco, que foi produzido naquele contexto, e que não vai, é um momento, assim, uma dinâmica que não vai se repetir. E aí interessa pensar o que a gente faz com esse estoque, né? E, portanto, quais são as funções para as quais aquelas estruturas que já estão prontas são adequadas, ou quais são as ações necessárias de transformação dessas estruturas para que as necessidades contemporâneas possam ter lugar ali. E aí a gente coloca a discussão entre forma e função num outro lugar, né, que é mais interessante. E às vezes é preciso modificar a forma, a construção, para que determinados usos possam acontecer. Às vezes os usos vão se conformar ou se reconformar dentro de estruturas pré-definidas. A ideia de que os edifícios possam ser pensados a partir de com um conceito de múltipla funcionalidade é um tema que já existe desde a arquitetura moderna. Havia discussão lá nos anos 50, até antes, né, dos anos 20, sobre flexibilidade, que pressupunha uma capacidade de um suporte arquitetônico dar conta de múltiplos usos, contemporaneidades variadas. Às vezes a flexibilidade era tratada como dia e noite, né? Você tem o mesmo espaço que acomoda o espaço social da casa e que à noite, com um painel corrediço, uma cama que dobra, você consegue habitar aquele espaço para dormir. E contemporaneidades longas também, né? A gente vai ver algumas obras de arquitetura. Tem uma que eu acho exemplar aqui em Belo Horizonte, que é o próprio sistema básico do campus da UFMG, que foi projetado de 69 até o final dos anos 90, os edifícios modulares, e talvez um complexo interessante que ilustra bem isso é a Fafiche, a FAL e a SEI, né? Que é um conjunto de escolas meio misturadas, assim, cuja estrutura é um módulo simples e que tem uma flexibilidade de longa duração. Ele foi feito, é claro que são paredes não tão fáceis de serem removidas, mas ao longo da vida desse edifício ele já teve várias conformações. Então ele permite que com a transformação da universidade, o espaço físico possa se transformar também, com algum esforço. Então é interessante perceber que isso está presente desde sempre, mas isso, a ideia de flexibilidade, tem um autor que diz isso, que o Mies van der Rohe, que é um arquiteto alemão que depois foi para os Estados Unidos, que talvez seja o arquiteto que mais discutiu a questão da flexibilidade. Ao propor a flexibilidade no contexto da cultura capitalista estadunidense, ele estava dando um tiro no pé, na medida em que a flexibilidade é exatamente o oposto de toda a dinâmica da produção capitalista que pressupõe a obsolescência programada e acelerada das coisas para gerar mais consumo e mais produção. De modo que a flexibilidade em si talvez seja um contraponto àquela maneira de produzir que é altamente impactante, né? Hoje em dia, a gente vê a ideia de flexibilidade no mercado imobiliário, por exemplo, de um modo um pouco parcial, né? São pequenas questões de modificação de planta que são colocadas, mas não de uma maneira radical. Eu acho que a maneira mais radical ela vem de um entendimento. Tinha um professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que era o Flávio Mota, era professor de estética. Ele dizia que a arquitetura moderna brasileira, aí mudando de escala, saindo dos apartamentos e indo para os grandes edifícios, a arquitetura moderna brasileira tinha a capacidade de produzir aquilo que ele chamava de edifícios, espaços significativos sem nome. O que é bonito disso? Ele falava, por exemplo, o vão do MASP, que é um espaço que continua a cidade, que está debaixo da sombra do edifício, ou a Marquise do Ibirapuera, que tem 28 mil metros quadrados sem uma função definida, né? Que é um espaço
que justamente por não ter função definida é o lugar mais vivo do parque. Tudo acontece ali debaixo da marquise. E aí ele diz, esses são sem nome porque, ao contrário dos edifícios comuns, o hospital, a escola, cuja nomeação está relacionada ao uso ou à função, esses espaços, eles não têm uso pré-definido. A sua concepção não é motivada pela função, mas por outras relações. E aí uma relação é a própria construção do território, imaginar a marquise que gera uma grande sombra que abriga, sem definir o que as pessoas fazem. E outra, às vezes, é uma solução construtiva, né? O próprio vão do MASP, que por não ter pilares, permite que se possa montar um circo ali. Se fosse um pilotis, você não poderia fazer um circo, por exemplo. Então, ao não terem nome, eles, entretanto, não são desprovidos de significado. Por quê? O significado se constrói na apropriação. E aí eles são extremamente significativos na medida em que eles ampliam as possibilidades de liberdade para as pessoas naquele contexto de vida urbana. Se a gente trouxer essa ideia para a instância doméstica, na domesticidade, talvez a varanda seja o lugar que constitui esse lugar significativo sem nome. E, coincidentemente, a varanda é o único espaço que não é reconhecida pelo seu uso, mas é reconhecida pelo seu atributo físico. Varanda é um espaço coberto e aberto, ao contrário do terraço, que é um espaço descoberto. Né? Como a marquise, que é uma sombra, protege da chuva, como o vão, que é o elemento da estrutura, como na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o Salão Caramelo, que é o grande espaço livre interno, cujo nome é dado pela cor do piso. Né? Então, são atributos físicos que definem e nomeiam aquele espaço e, ao deslocar essa nomeação ou esse reconhecimento do espaço da sua função para o seu atributo físico, a gente abre as possibilidades de apropriação. Isso que é bonito. Né? Então, a varanda, tem umas casas em Minas Gerais, tem muitas. Se você vai andando aqui em direção ao Rio de Janeiro, a cidade de Santos Dumont é cheia disso, assim, umas varandas em cima das casas. Todas as periferias das cidades brasileiras têm isso. Você tem a casa, ao invés de colocar o telhado aqui em cima da casa, você coloca o telhado solto e cria uma grande varanda em cima. Essa varanda é o lugar onde se pode lavar roupa, você pode fazer uma festa, dependendo, tem uma pequena cozinha, você pode cozinhar, pode dormir na rede. Ou seja, ela não tem uma função definida e justamente por isso ela é o lugar onde as pessoas se encontram. Né? E é um lugar que abre a possibilidade de interpretação e apropriação. Muito legal nesse sentido pensar a transposição da ideia do Flávio Mota para a instância doméstica. Então, estou falando tudo isso para chegar na questão da abertura funcional, ou na indeterminação funcional. Eu gosto muito da palavra indeterminação programática, que seria uma forma de pensar os espaços para além das suas funções. Então, pensar um apartamento inteiro que é uma varanda, é claro que ele vai ter um canto ali que é um banheiro, um lugar que você pode produzir alimento, mas assim, pode ser muito interessante como uma possibilidade, inclusive, de permitir que usos diferentes daquele imaginado possam acontecer lá. De repente, alguém vai trabalhar ali, ao invés de morar. Às vezes vai morar e trabalhar. Às vezes, em tempos diferentes, todos esses usos podem acontecer. E isso vai fazer com que esse edifício possa durar mais, né? Com que essa infraestrutura, eu gosto muito da ideia da infraestrutura. A minha tese se chama Arquitetura como Infraestrutura. Né? E passa um pouco por esse sentido. Na medida em que a função não interessa, ou determina menos, o que interessa? E aí me parece que são as relações com o lugar, com a cidade, os espaços livres, e também a própria lógica construtiva, material dos edifícios. Como que o agenciamento daqueles elementos mais permanentes em relação aos menos permanentes pode ampliar as margens de liberdade. Se a gente fizer um prédio que tem um dormitório, um banheiro, um dormitório, um banheiro, um dormitório, um banheiro, como se faz às vezes por aí, a gente tem uma estrutura absolutamente inflexível. Porque demolir um banheiro integrado a 2 quartos é muito mais difícil do que tirar uma parede e juntar 2 quartos que estão lado a lado. É uma questão banal, assim, que ilustra um pouco esses princípios que podem estar como uma pauta que independe das funções, independe da demanda específica do projeto, mas como uma pauta que pode ampliar a longevidade dos edifícios e, com isso, responder a questões sobre permanência, sobre conservação, sobre redução de impactos, sobre todas essas questões que são críticas hoje para a arquitetura.
A ideia de uma arquitetura da liberdade, eu acho que quem ilustra melhor é a Lina Bobardi com o vão do MASP, né? Ou talvez a Marquise do Ibirapuera, como eu falei antes. O que poderia ser uma arquitetura da liberdade? Liberdade é um tema problemático, né? Inclusive é uma palavra cooptada hoje em dia. É muito difícil falar de liberdade. A liberdade só vai existir o dia que tiver igualdade, né? Com muita solidariedade ou fraternidade. Ou seja, esse ideal ele ainda está por se construir. Mas é muito interessante pensar no caso da arquitetura, que uma arquitetura da liberdade seria essa que consegue reduzir o seu caráter coercitivo, ampliar as possibilidades de apropriação e, nesse sentido, se democratizar. Também é uma arquitetura que reduza a sua monumentalidade, ou a sua pré-determinação não só funcional, mas também a pré-determinação simbólica, no sentido de que o edifício que se monumentaliza, ele quase expulsa as pessoas. E o edifício que acolhe é um edifício que é muito mais interessante. Então, nesse sentido, esse tipo de arquitetura grandiloquente, que quer aparecer, que quer representar poder, é uma arquitetura que talvez precise ser superada, colocando no lugar dela algumas propostas de espaço que sejam mais conviviais, mais generosas e mais democráticas, inclusive, né? Porque a arquitetura que se monumentaliza, ela de alguma maneira também cria barreiras dentro de certos estratos da população. Ela não é para todos, né? Ela, inclusive, quer impor poder e demonstrar poder. Então, nesse sentido, me parece que uma arquitetura da liberdade pressupõe uma generosidade no desenho dos edifícios que possa ampliar a sua apropriação. E ela não se realiza sozinha, ela só se realiza no tempo, né? É preciso alguém que opere esses edifícios com a mesma ideia, porque não adianta nada. Por exemplo, o Paulo Mendes da Rocha fez um edifício magnífico do Museu Brasileiro de Escultura, que é um grande vão e uma praça. Veio alguém depois e pôs uma grade em volta, né? Ou seja, aquela grade é uma antítese do próprio museu. Aquele museu foi feito para ser um espaço livre, para qualquer pessoa poder circular. Essa é a beleza do vão do MASP, né? Que é inconcebível alguém colocar uma grade ali naquele lugar, né? Porque existe um desenho, existe uma localização, que é um lugar de densidade, que é diferente de outros. Existe esse desenho da altura do vão, 8 metros, não é uma altura convencional, doméstica, portanto aquilo adquire um sentido urbano, que é muito bonito e que reforça um sentido de urbanidade ou de urbanização do edifício. Isso é uma ideia que talvez seja interessante como uma forma de reverter esse caráter coercitivo, que no fim das contas é muito consequência de uma sobredeterminação funcional, mas também de uma sobredeterminação simbólica ou de um desejo de poder, né, de expressar poder na arquitetura. Bom, eu acho que aos estudantes de arquitetura, mais do que criar espaços de apropriação, é transformar os espaços que estão dados. Como eu disse, a gente está num momento de inflexão da disciplina, em que construir novos edifícios provavelmente vai ser uma tarefa muito menos presente no cotidiano dos jovens arquitetos do que transformar os existentes. E para transformar os existentes, é preciso um olhar generoso em relação à pré-existência. A gente vê por aí, já é um tema que já está bastante divulgado e discutido, que é o tema do retrofit. Como vem sendo feito, basicamente os retrofits são restauros mal feitos. Porque eles apagam o tempo, a história e a memória do edifício, preservam a estrutura e fazem o edifício novinho em folha, porém no endereço que antes estava ocupado por um edifício que tinha memória, história, uma materialidade notável, às vezes, como os edifícios antigos têm, e são materialidades que hoje não são passíveis de serem repetidas, pisos de madeira, né, janelas amplas, paredes espessas que geram inércia térmica, uma série de qualidades, o que não quer dizer que eles não tenham problemas também, mas é interessante perceber como, para reverter os problemas e torná-los úteis para a contemporaneidade,
talvez seja possível fazer isso preservando sua identidade, sua memória, sua qualidade material e demolindo o mínimo possível. O Lacaton e Vassal, essa dupla de arquitetos que ganhou o Pritzker, a Anne Lacaton e o Jean-Philippe Vassal, eles têm um lema que é nunca demolir, que é uma maravilha, né? Você imaginar. Por quê? A demolição em si é um enorme impacto ambiental e é uma perda material de energia, de trabalho investido ali, de história e de memória. Então, pensar que se os jovens arquitetos querem que o seu trabalho seja reconhecido no futuro, o primeiro passo é começar a reconhecer os trabalhos de quem antecedeu a sua presença no mundo. E, portanto, reconhecer, mesmo no edifício comum, que a gente já faz isso nos edifícios tombados, né? O patrimônio histórico tem já os seus procedimentos, tem as suas dinâmicas, mas os edifícios ordinários, aqueles edifícios comuns que estão a maior parte da construção da cidade, podem ser demolidos ou não, do seu ponto de vista jurídico, eles não são proibidos na medida em que eles não são tombados, não são interditados, né, com a transformação. Esses edifícios, apesar de poderem ter um destino ou outro, se a gente pensar em termos energéticos só, de modo muito pragmático, a gente já tem uma razão muito forte para preservá-los. Se a gente pensar em termos energéticos e em termos de memória, história da cidade, eles também contam história. E eles também têm uma qualidade que pode ser levada para as próximas gerações. Então, eu acho muito interessante perceber que a primeira coisa a se fazer numa dinâmica que muda o processo de projeto, que você não vai mais construir do zero, demolir para outro lugar, mas você tem que lidar com o existente, o que é esse existente? Conhecê-lo profundamente para tomar as decisões a partir desse conhecimento e não a partir de desejos outros, né? Ou fazer confrontar ou convergir esses desejos com as necessidades contemporâneas com aquilo que é a materialidade daquele objeto, daquele edifício que está lá. E aí eu acho que a cidade tem a ganhar e a gente tem a produzir espaços que talvez tenham uma qualidade que inclusive extrapola o próprio objeto, mas assim, edifícios no centro da cidade têm uma qualidade locacional que poderiam ser revertidos em habitação de interesse social e resolver de modo efetivo um incremento de qualidade de vida, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Por quê? Poderiam morar num lugar de melhor infraestrutura. Ter pessoas morando no centro das cidades é uma maneira de reverter sua degradação, porque um dos grandes problemas de degradação dos centros urbanos, porque eram funcionalistas, tinham lá só escritórios e lojas e comércio, é que à noite, nos fins de semana, eles ficam vazios e, portanto, são mais facilmente vandalizáveis. E a violência aumenta ali naqueles momentos. Né? Pensar que as infraestruturas, que são os lugares que têm a melhor infraestrutura na cidade, quais são? As regiões centrais, porque onde a cidade começou, onde o poder público mais colocou dinheiro ao longo de toda a história da cidade. Essa infraestrutura pode ser revertida para o benefício dessas pessoas mais vulneráveis. Né? Elas morarem perto do trabalho é um ganho de qualidade de vida espetacular, porque você não tem que ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O Ângelo Butti, arquiteto paulista, né? Na tese doutoral dele, ele começa quantificando quantas vidas se perdem em São Paulo só com esse deslocamento pendular de ir e voltar ao trabalho. Somadas lá, quantos milhões de pessoas fazendo isso 2 ou 4 horas por dia, são algumas vidas por dia que são desperdiçadas em função de uma desinteligência da cidade. Então é legal pensar que os jovens vão provavelmente lidar com essas questões. E dentro de um contexto em que não é mais admissível pensar a produção sem levar profundamente em conta esses impactos das nossas decisões, né? Tem um livrinho muito legal que chama Custos das Decisões Arquitetônicas. Ele é muito estruturado a partir do custo mesmo, financeiro das coisas. Talvez ele pudesse ser reescrito hoje com a ideia desses custos ambientais que a gente nunca quantifica, né? Você nunca fala quanto de carbono uma determinada escolha de projeto vai emitir, ou qual é o impacto no extrativismo, né, de materiais, pedra, areia, brita, cimento, aço, para fazer certas coisas. Então,
é preciso trazer esse tema, eu acho que as universidades hoje já trazem, mas talvez a gente precise levar isso para o contexto da produção, para que a gente consiga inverter essa chave e pensar essa transformação do que está dado como uma das iniciativas fundamentais para colocar a arquitetura num lugar mais amigável em termos ambientais. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio para as gerações que estão chegando, que é um desafio legal, né? Reinventar a própria arquitetura. Bom, o tema da arquitetura hostil é a radicalização mais absurda do caráter coercitivo da arquitetura, né? No fim das contas, a gente pode, em qualquer campo da vida, pensar ferramentas para redução das desigualdades ou ferramentas para ampliação das desigualdades e para perpetuação do status quo. A arquitetura hostil é a máxima ferramenta para a perpetuação do status quo, porque ela impõe ao sujeito mais vulnerável uma última restrição. Para quê? Para tirar da visão daqueles que querem garantir seus privilégios a própria existência do sujeito que não está inserido na sociedade no mesmo patamar do outro. Então, ela é um indício de adoecimento de uma parte da população, no sentido de que a solidariedade parece ter ido para o espaço. Quem tem coragem de colocar pedras embaixo de viadutos está basicamente morto, né? E aí a gente precisa acreditar em alguma outra coisa diferente disso, né? Então pensar formas que possam acolher e não expulsar as pessoas, talvez seja a primeira coisa que a gente tem que discutir, né? Dentro da universidade isso é muito claro, não tem dúvida de que é preciso fazer isso. Mas na sociedade a gente vai ter pessoas que talvez mereçam mais educação. Acho que essa é a questão. Eu não sei dizer qual seria a ferramenta específica que os arquitetos possam usar, mas eu posso falar de duas obras de arquitetura que talvez façam isso. Uma é o edifício Niemeyer, ali na Praça da Liberdade, cujo pilotis é aberto. Então é muito interessante. Uma época eu morava ali naquele prédio e você primeiro chegar num lugar que é a praça, você estaciona ali seu carro, embora aquilo não fosse feito para ser estacionamento, mas no fim, né? E entrar num hall bonito, iluminado, e enquanto você sai do carro e chega ao hall, tem uma meia dúzia de pessoas que estão debaixo do prédio, porque está chuviscando, e elas estão ali protegidas, né? Que não tem nenhuma relação com o prédio, não moram lá, mas aquele espaço se oferece como uma certa gentileza para quem está ali. Eu acho que é o único edifício residencial cuja garagem é aberta e que não tem uma cerca, um muro, uma grade, uma concertina, uma guarita dupla com duas portas, todo aquele aparato de pseudo-segurança, porque, na verdade, a maior segurança que existe é a vida urbana. Então, aquele edifício é absolutamente seguro, especialmente porque ele está nesse lugar aberto, vivo, com muita gente. E um outro que a gente fez inspirado nesse. Durante um tempo, nosso escritório funcionou lá, ali no bairro Santa Lúcia, o Estúdios Terra, que da mesma maneira era um edifício assim num terreno de encosta, então tem uma parte de escritórios embaixo, outra parte em cima, e a gente fez um pilotis aberto, que os carros estacionam e, portanto, qualquer pessoa consegue chegar ali naquele lugar. Um lugar muito menos denso, não passa tanta gente, mas mesmo assim, isso foi feito em 2008, até hoje está lá, resistindo. Por que isso foi possível? Porque nós éramos os agentes que tomávamos as decisões sobre o edifício. A gente que encontrou o lote, formou o grupo de pessoas, fez o projeto, promoveu a construção, e a gente queria testar ali alguns valores que pareciam relevantes e que, quando propunhamos esses valores para construtores, empreendedores, incorporadores, eles sempre muito elegantes diziam: a ideia é muito boa, mas não para esse lugar. Aqui, nesse lugar, a gente vai fazer mais ou menos padrão. De modo que a gente percebeu que era importante agir, fazer, né? Se a gente quisesse fazer alguma coisa que pudesse deslocar, ainda que pouco, ou ainda um
pequeno deslocamento nos modos de fazer convencionais. Eu acho que são dois exemplos. Desculpa falar de um projeto meu, né? Na verdade, a gente acaba voltando nisso. Mas são exemplos que talvez possam apontar uma estratégia, que é essa da abertura. Outras também são interessantes, né? Das janelas mais amplas, os edifícios mais baixos, né? Edifícios muito altos, eles geram desconexão da cidade com a vida nos apartamentos. Os edifícios mais baixos têm uma relação com a rua que torna a rua mais segura. Então, são vários pequenas estratégias que não são exclusivamente da arquitetura, né? Elas passam também por uma visão de cidade, passam pela legislação, passam pelos interesses imobiliários que estão envolvidos ali, mas que talvez todos se encontrem num lugar que é a ideia de vida urbana. Porque o urbano é em si o lugar da diversidade e do conflito, né? Aprender a lidar com o conflito é talvez a grande oportunidade, ou o grande desafio que a gente precisa desenvolver como sociedade, e aí a arquitetura é só uma face de tudo isso, né? Evitando a segregação, a funcionalização e promovendo oportunidades de encontro.